Ok, senhores. Então estamos gravando esse vídeo para falar sobre a correção da P2 de Economia Internacional. O primeiro comentário que eu tenho que fazer é sobre as possíveis notas. As possíveis notas, as notas é todos os números inteiros. As possíveis notas são as seguintes: 10, 9, 8, 6, 4, 2, 1, 0. Ou seja, para facilitar a atribuição de crédito parcial, ou seja, definir a nota que eu vou atribuir para o aluno que não fez tudo correto, né? Mas tem alguma coisa digna de crédito, eu suprimi o 7, o 5 e o 3. Tá? Então, a sua nota tem que ser um desses números. E, essencialmente, a sua nota na prova é a nota na questão que você fez, né? Porque tinham duas questões, o aluno tinha que resolver somente uma delas, então se ele tirou 8 nessa questão, a nota dele na prova, evidentemente, é 8. Um pequeno comentário que eu quero fazer aqui é que, se você for pedir para ver a sua prova, talvez você encontre escrito essas duas letras lá, FG. Isso quer dizer, coloco para minha referência, quer dizer, fui generoso. Porque, o que isso quer dizer, Alexandre? Simples. Suponha que eu estava corrigindo uma prova, olhei, tinha alguns erros, numa questão tinha alguns erros, eu olhei para isso aí, merece 50%, 5. Veja para você aqui na escala que está ali à esquerda no quadro, não anota 5. Então eu poderia dar 6 ou 4 para o aluno. Aí usualmente, por exemplo, nesse caso eu resolvo a favor do aluno. Mas eu quero deixar registrado. Deixa anotado que quando eu estava corrigindo a prova, eu tive alguma dúvida sobre como proceder e resolvi a favor do aluno. Então, a nota que o aluno recebeu, por exemplo, se ele tiver um 6, já está embutida ali naquele 6 uma avaliação possivelmente mais favorável para o aluno do que eu poderia ter adotado do que eu teria adotado se fosse um pouco mais rigoroso, tá? Bom, dito isso, gostaria de deixar claro que eu anoto na prova os pontos perdidos. Por exemplo, suponho que isso aqui é como vocês estão vendo, eu ainda tenho a dificuldade para desenhar a linha reta, né? Vou tentar. Faz conta que esse retângulo aqui é uma prova. Tá? Aí, vou botar até a cor que eu corrijo, que é o vermelho. Então aqui em algum lugar eu tenho menos 1. Aqui tem menos, no outro canto eu marquei menos 1. Então lá em cima a nota deveria ser 8. Porque perdeu um ponto aqui, perdeu 2, então deveria ter 8. Então se você for pedir para ver a sua prova, a primeira coisa que você quer conferir é se eu não cometi algum equívoco na hora que eu na hora que eu calculei a nota. Então, por exemplo, nesse caso aqui, com duas marcações de menos 1 ponto, e lá em cima está registrado 6 ao invés de 8. Claramente eu errei. Então, se você pedir para ver a sua prova, a primeira coisa que você quer fazer é conferir isso aí. Tá? Bom, dito isso, vamos falar agora das questões propriamente ditas. Aqui, ó. Lembrem, havia duas questões. Questão 1, eu não tenho nenhum comentário adicionado. Tem um gabarito no website, né? Você pode ver a sua nota no website também, né? Como eu coloquei no e-mail. Existe um gabarito no website. E a questão 1, inclusive, deixa eu só conferir aqui. Sim, inclusive, por acaso, vocês me pediram foi baseada numa questão da lista, só mudei os números, e na última aula antes da prova, aquela somente para adultos, vocês me pediram para resolver essa questão e foi resolvida. Então, se alguém tem alguma dúvida de como é que resolve a questão 1, pode assistir o vídeo da última aula antes da prova, que a gente até está marcado lá, chama o screenshot, o thumbnail, a figura do vídeo, dúvidas para P2, lá no canal do YouTube. Essa questão foi discutida em algum momento, tá? Exatamente a mesma questão, apenas os números foram modificados. Então vocês deram sorte, perguntaram justamente o que ia cair, por acaso, não por acaso, a maior parte da turma resolveu essa questão, poucos alunos resolveram a questão 2. Bom, então, isso é o que eu tinha para dizer sobre a questão 1, já foi resolvendo uma questão quase que idêntica, como eu disse, só apenas os números eram diferentes na última aula antes da prova.
E agora com relação à questão 2, também tirada bastante similar, alguma questão de lista, tá certo? O comentário que eu tenho que fazer é que eu observo o seguinte, a questão é dizer, utiliza análise gráfica, então tinha que ter um gráfico, não tinha gráfico, perdeu bastante ponto, não pediu para dissertar, escrever um mega texto, não, um gráfico e, conforme a gente discutiu várias vezes, explicação do gráfico. Então, algumas pessoas vão encontrar, pedindo para ver sua prova na sua Q2, um comentário, essa C aqui, não é o FG. FG fui generoso. FG quer dizer explicação do gráfico. Teve gente que colocou o gráfico, possivelmente o gráfico correto, idêntico ao gráfico que você encontra no gabarito, mas não tinha explicação. E esse ponto da explicação foi discutida, foi mencionado várias vezes em sala, tem algumas questões de provas antigas, de lista de exercícios com explicação, então vocês podem dar uma olhada lá no que se esperava. E a explicação valia 40% da questão. E teve gente que fez a explicação, mas eu achei que a explicação não estava muito boa, não, perdeu de 1 até 4 pontos, de acordo com a minha avaliação da explicação. Tá? Bom, dito isso, senhores, eu acho que isso encerra os meus comentários sobre a prova. Então, agora, para falar sobre como que o aluno pode fazer para ver a prova dele. Então, vamos abrir aqui um outro documento. Se você quer ver a sua prova, manda um e-mail, uma mensagem para este endereço de e-mail que está aqui, ensino@alexbecunha.com. Repetindo, você quer ver a sua prova, manda um e-mail para ensino@alexbecunha.com, no máximo até as 23 horas e 59 minutos do dia 21/2, agora que é segunda-feira. Então, repetindo, quer ver a sua prova? Mandar um e-mail para esse endereço está aqui, ensino@alexbecunha.com, no máximo até as 23 horas e 59 minutos do dia 21/2 de 2022. Não pede revisão antes de pedir para ver a sua prova. Veja bem, falei aqui sobre o comentário, então, se você tem alguma dúvida sobre a sua nota, manda um e-mail pedindo para ver a prova. Depois que você receber a sua prova, você compara a prova com o gabarito. Aí também você quer olhar novamente o que eu falei aqui nesse vídeo. E aí, se você achar que tem algo errado, você pode pedir revisão. Eu não penalizo quem pede revisão no seguinte sentido. A pessoa tinha nota 8, pediu revisão de prova, a nota dela, depois da revisão, vai ser 8 ou maior. Muitas vezes não muda, tá? Mas eu já aviso que eu não reduzo. Então, você acha que houve um erro, ou uma chance de errar a revisão, você manda um e-mail. Como é que eu faço para pedir revisão? Se você pedir para ver a prova, quando eu te mandar a prova corrigida, eu já digo o que você tem que fazer para pedir revisão. Então, repetindo. Quero ver a minha prova. Quero revisão de prova. Agora não dá para pedir revisão ainda. Primeiro você tem que ver a prova corrigida. Eu quero ver minha prova corrigida. Manda uma mensagem para este endereço de e-mail que está aí na tela. No máximo até as 23 horas e 59 minutos do dia 21 de fevereiro, segunda-feira. Aí eu vou mandar a sua prova corrigida de volta e quando mandar a prova eu digo, peça, a pessoa quer pedir revisão, o procedimento é tal. O que mais? Importante. Não manda pedido de vista ou qualquer comentário sobre a correção para o e-mail que você usou para mandar. Para o endereço que você mandou a sua prova, aquele endereço que estava lá no PDF com as instruções da prova e depois na parte seguinte as questões. Não manda nada para aquele e-mail, porque eu só vou abrir aquela conta, eu uso aquele e-mail só para receber as provas. Então, eu só vou abrir aquela conta, aquele e-mail, só vou abrir próximo da PS, tá? Então, dito isso, alguma dúvida sobre correção, quer ver a prova? Manda uma mensagem para esse endereço que está aqui, não tente se comunicar com o e-mail através do e-mail que você usou para enviar a prova, tá? Aquele e-mail só vou abrir depois que os alunos fizerem a prova substitutiva. E mais um ponto. Já falei várias vezes, mas vou repetir. Terceira prova substitutiva. Quero fazer para aumentar a nota? Pode. Mas
Não vou ser prejudicado? Não. Então, por exemplo, se você fez a P1, perdão, deixa eu voltar para o azul aqui. Você fez a P1, tirou 8. Fez a P2, tirou 10. Você está com média 9. Se você não fizer a PS, você fica com média 9, tá? Então, sua média no momento é 9. Se você não fizer mais nada, vai aparecer um 9 lá no seu histórico. Aí suponha que você venha fazer a PS e tire, por exemplo, 5. Bom, você continua com a média 9, que a gente descarta a pior nota. Então, simplesmente esse 5 vai ser ignorado. Vou pegar o 10, fazer a sua média com 10 e com 8, tá? Aí, mas se você vier tirar 5, você tirar 9. Maravilha. Aí a gente descarta o 8. A média será calculada com 10 e o 9 você fica com 9,5 de média, tá? Então, resumindo, não há como você piorar a sua média, a sua nota na disciplina fazendo a PS. Dada a média que você tem nesse momento, se você fizer a PS, você fica com a mesma média ou aumenta. Piorar não acontece, tá? Então é isso, senhores. Obrigado pela atenção. Tchau.